Boa noite, meu amigo e minha amiga. Está começando o seu programa de domingo à noite, Palavra de Vida. Mais uma noite onde teremos reflexão, teremos quadros como É Bom Saber, teremos louvor, teremos oração, teremos leitura da palavra. Tudo isso nesse programa abençoado que vai ao ar todos os domingos. Então, eu convido você a ficar até o final desse vídeo. E lembrando que você que ainda não deu o seu joinha, o seu like, faça isso. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e toque o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos. Não somente o vídeo do programa Palavra de Vida, mas também os nossos vídeos do Café com Cristo que nós postamos todas as manhãs. Eu quero aproveitar para mandar um abraço muito especial para algumas pessoas, algumas pessoinhas também como o Telzinho e a Maria. Telzinho e a Maria são meus netos amados, filhos da minha nora querida Renata. Sintam-se abraçados. Manda um abraço também para a irmã Rosângela, irmãos Oscar e Andréia, Maurício, meu genro amado, a irmã Lazi, irmã Marinete e os meus sobrinhos Felipe, Mariana, Guilherme e Isabel. Sintam-se todos abraçados e abençoados. E ao fundo vocês ouviram uma canção, Galileu com Fernandinho. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Se o seu carro está precisando ser lavado, aspirado, higienizado e tratado com todo o amor e carinho que ele merece, você tem que levá-lo no Lava Jato do Paraíso. Lá você irá encontrar os melhores serviços para o seu veículo. Vá lá e procure o Gustavo. Diga que você é assinante aqui do canal Palavra de Vida e ele vai lhe dar um desconto muito especial. O Lava Jato do Paraíso fica localizado na Rua Josefina, esquina com a Rua da Caminhada, próximo à loja de bicicleta. Vai lá, não perca essa oportunidade. Você não vai querer levar seu carro em outro lugar. Lava Jato do Paraíso. Agora está chegando a hora do quadro É Bom Saber, mas antes vamos ouvir um louvor com Aline Barros, Casa do Pai. Sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Está em ti.
Agora chegou a hora do nosso quadro É Bom Saber. E hoje nós vamos falar de uma teologia que tem enchido as nossas igrejas. Isso aí tem sido muito debatido, muito falado, não só nas nossas igrejas, mas nas redes sociais, YouTube e tantas outras plataformas aí. A teologia do coaching. Eu trago uma matéria do site Gospel Prime, cujo autor é o pastor Samuel Gonçalves. E tem o título Teologia do Coaching, Modismo para desvirtuar e corromper a igreja. O subtítulo é O risco de permitir ensinamentos que substituem a pregação do Evangelho. A igreja tem um papel insubstituível neste mundo, que é o de anunciar o Evangelho e edificar os santos. Mas constantemente modismos e ondas adentram as portas dos templos, corroborando para a desvirtuação dos ensinamentos eclesiásticos e desviando os cristãos do cristianismo bíblico daquilo que a Escritura apresenta como verdade insubstituível. Um exemplo deste modismo é a famigerada teologia da prosperidade que popularizou-se nas mais diversas denominações, manchando a reputação até mesmo de igrejas tradicionais, que em muitos casos se deixaram seduzir pelos falsos ensinamentos de riquezas terrenas e barganha com Deus. Mas algo novo surge por aí e vem se popularizando cada vez mais, tomando os púlpitos em um ritmo acelerado e sendo aceito por todo tipo de liderança. Falo desta onda da teologia do coaching, que visa substituir a pregação do Evangelho das sãs doutrinas de Cristo por palestras de orientação profissional, motivacional e de autoajuda. Reitero que nada tenho contra o coach ou contra qualquer tipo de orientação, seja ela profissional ou motivacional, ainda que tenha algum receio com autoajuda, o que não vem ao caso neste artigo. Minha real preocupação é com o uso dos púlpitos que deveriam servir unicamente para a pregação da palavra, sendo tomadas pela valorização deste tipo de palestra que enaltece a competência e habilidade humana. Faz-se necessário uma crítica sincera a este modismo. A igreja jamais deve aceitar a substituição do ensino da Bíblia por qualquer outra coisa. Sei que para muitos isso é ser saudosista, mas para mim trata-se apenas de valorizar a palavra e o Santo Evangelho. Como disse Martim Lutero, minha consciência é escrava da palavra de Deus. É evidente que, como já disse, a igreja tem um papel de edificação, e isso pode incluir o desenvolvimento pessoal, profissional e social. No entanto, existe lugar e espaço para o uso de ferramenta de coaching. Utilizá-las nos cultos, abandonando as mensagens evangelísticas e doutrinárias de seus pastores, no entanto, é o mesmo que substituir a palavra de Deus. Pregadores que abandonaram os honrosos títulos eclesiásticos, adotando agora o coach e master coach como forma de competência para utilizar os púlpitos, com o objetivo de falar de temáticas que nada têm com o cristianismo. São, no mínimo, neófitos. Mas para nós, evangélicos, isso representa o abandono da fé. A igreja não deve se reunir em seus templos para ouvir palestras de orientações profissionais, autoajuda ou motivação, mas sim pastores e profetas que tenham a palavra revelada por Deus. Muitas vezes pessoas repetindo textos de livros de autoajuda e recitando frases sem citar o autor tomam os púlpitos com o objetivo de vender a imagem de vencedor para promover o comércio de produtos. A palavra de Deus adverte, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldição. Está registrado em Gálatas capítulo 1, versículo 8. O que Paulo está afirmando é que nada pode substituir os ensinamentos da palavra de Deus. Se já não bastasse a série de heresias que temos de enfrentar, ainda precisamos explicar sobre a importância de manter nossos púlpitos focados na palavra. Todo o nosso esforço pastoral
em conduzir aqueles sob a nossa responsabilidade através de uma pregação genuína, hoje vem sendo confrontado com técnicas mirabolantes e milagrosas de autoafirmação. O pastor da igreja, o responsável em guiar o rebanho de Cristo aqui na terra, ele é a autoridade máxima e o maior pregador em nossos púlpitos. Tratando das questões espirituais, nenhum conhecimento acadêmico pode preparar alguém para a excelência do santo ministério. Tampouco quando esse conhecimento tem a pretensão de substituir a palavra de Deus. Que a igreja possa lembrar-se disso e os líderes venham a se conscientizar de que a teologia do coach é apenas um modismo que pouca coisa acrescenta para o crescimento espiritual dos santos. Que o Senhor nosso Deus possa nos conduzir através de um caminho de santidade e reverência à sua palavra. Em suma, o Evangelho da autoajuda é exatamente o que ele se propõe a ser. Ele ajuda o homem, mas não o transforma, não faz uma nova criatura, não faz o velho homem morrer para que o novo nasça para a glória de Jesus Cristo. É só uma ajuda e não chega nem perto do nascer de novo que as Escrituras requerem para reaproximar o homem do Deus Santo. Amém? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta escrita ao seu filho na fé Timóteo, no capítulo 3, nos versículos 14 e 15, vai corroborar muito com o que nós acabamos de tratar aqui com a teologia do coach. Diz assim o texto: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Então que nós possamos refletir nesse tema. Nós temos na palavra do Senhor tudo aquilo que nós precisamos para a nossa caminhada. O apóstolo Paulo fala aqui a Timóteo sobre sabedoria e salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Agora nós vamos ter a nossa reflexão da noite, mas antes vamos ouvir mais um louvor. Gabriela Rocha cantando Diz. Luto contra vozes que me dizem que eu não sou capaz. Contra enganos que me dizem que eu não vou chegar lá. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil eu me sentir. Que não estou só, pois eu
Te dei meus fracassos e as vitórias te darei também. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim. E que seguro estou, se frágil me sentir. Que não és tão só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim, no que diz sobre mim. A nossa reflexão da noite é, na verdade, um documentário sobre um personagem muito importante para a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele foi muito conhecido como Irmão André. Você já ouviu falar nesse personagem, esse homem de Deus, Irmão André? Ele é o fundador da Portas Abertas e começou esse ministério a partir do contrabando de Bíblias na antiga União Soviética e também para os países que faziam parte da cortina de ferro, do leste europeu, que ali tinha um regime ultrasocialista. Então vamos ao texto e vamos conhecer um pouquinho mais desse personagem, desse homem de Deus. Ele se chamava Annie van der Bijl. Nasceu em 11 de maio de 1928 em um pequeno vilarejo na Holanda. Por conta da Segunda Guerra Mundial, ele não pôde prosseguir seus estudos. Ainda jovem, se voluntariou como soldado participando de campanhas de policiamento militar na Indonésia. Após ser ferido por uma bala em 1949, começou a ler a Bíblia. De volta à Holanda, dedicou sua vida à obra missionária. Em 1953, começou seus estudos em um centro de treinamento da Cruzada de Evangelização Mundial em Glasgow, na Escócia. Em 1955, o jovem missionário inglês Annie van der Bijl foi com uma delegação de seu país a um congresso mundial da juventude em Varsóvia, na Polônia. Lá ele descobriu um remanescente do corpo de Cristo por trás da cortina de ferro que precisava de Bíblias desesperadamente. Ali o irmão André, como seria conhecido mais tarde em todo o mundo, distribuiu uma mala cheia de literatura cristã e assim marcou o humilde começo do ministério que mais tarde chamou Portas Abertas. Hoje a Portas Abertas trabalha em mais de 60 países para fortalecer a igreja perseguida, apoiando cristãos locais em lugares hostis, para que continuem espalhando o evangelho ao seu redor. O livro que virou um best-seller, O Contrabandista de Deus, conta a autobiografia do irmão André, escrito em 1967, e vendeu 10 milhões de exemplares em 35 idiomas. Entre os diversos prêmios e condecorações recebidos em 1993, o irmão André foi nomeado cavalheiro pela Rainha Beatriz da Holanda, e em 1997 recebeu o Prêmio de Liberdade Religiosa da Aliança Evangélica Mundial, conhecendo a sua vida de serviço à igreja perseguida e paixão por anunciar o Evangelho. Contudo, irmão André dizia que o que o deixava mais orgulhoso foi ser chamado de irmão de sangue dos índios Apache nos anos 1980. Outra honra da qual se orgulhava é que, depois da queda da cortina de ferro, ele obteve cópias de relatórios da KGB sobre o seu trabalho na antiga União Soviética e leste europeu. Ele ficou surpreso com o quanto eles sabiam, mas não foram capazes de impedir o seu trabalho. Por meio do Portas Abertas,
O trabalho do irmão André chegou a lugares onde a maioria dos cristãos não estariam dispostos a ir. Sua rede clandestina de cristãos locais tem ajudado na distribuição secreta de milhões de Bíblias a cada ano. A Portas Abertas prepara ainda milhares de cristãos perseguidos através de treinamento, ajuda emergencial, distribuição de Bíblias e literatura cristã e ações institucionais nos países mais perigosos do mundo. Irmão André visitou 125 países e registrou mais de 1 milhão de milhas em suas viagens para pregar e fazer amizade com os necessitados. Durante suas viagens, ele disse que nunca teve uma Bíblia confiscada e foi preso somente 3 vezes. Nas últimas décadas, irmão André concentrou sua atenção no mundo muçulmano, tendo viajado principalmente para o Oriente Médio e Sul da Ásia. Ele sentiu que a rápida expansão do Islã poderia ser, de longe, o maior desafio que a igreja já enfrentou. Ao mesmo tempo, seu amor pelos muçulmanos o levou a usar a palavra Islã, que são as iniciais para a tradução de "Eu sinceramente amo todos os muçulmanos". Um pastor de Gaza disse: ele era um homem corajoso. Quando Gaza se tornou um lugar muito perigoso e as pessoas fugiam dos militantes perigosos, vimos o irmão André vindo para Gaza para ver os cristãos, para nos encorajar. O irmão André estava entre os poucos líderes ocidentais que regularmente iam aos líderes muçulmanos fundamentalistas como embaixadores de Cristo. Falando um pouquinho da sua vida pessoal, o irmão André foi casado por 59 anos com a irmã Corey, que faleceu em 22 de janeiro de 2018. E ele nos deixou em 27 de setembro de 2022, após uma vida de fidelidade ao Senhor e serviço à causa da igreja perseguida. Eles viveram toda a sua vida na Holanda e deixaram 5 filhos e 11 netos. Que história linda! Que nós possamos ser como o irmão André, destemidos, ousados e corajosos na obra do Senhor para pregar o Evangelho em tempo e fora do tempo. Todos nós somos missionários, todos nós. Sejam missões internacionais, sejam missões urbanas, sejam missões feitas nas nossas ruas, com os nossos vizinhos, aqueles que necessitam de ouvir a palavra do Senhor, aqueles que estão sedentos para encontrar esse Deus tão maravilhoso que um dia nos abraçou. Amém? Eu quero deixar um texto para podermos finalizar essa ilustração, essa reflexão, na verdade, e logo depois nós vamos estar encerrando o nosso encontro dessa noite. O texto se encontra em Atos, capítulo 8, o versículo 30 e 31. Diz assim a palavra do Senhor: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu um homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? E ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Amém, queridos? Essa aqui é a história de Filipe ter sido levado ao deserto para poder pregar Cristo para esse eunuco que estava passando ali pelo deserto, lendo o livro de Isaías. Então Filipe vai apresentar Cristo para esse homem e naquele mesmo momento esse homem vai ser batizado. Essa é a obra missionária. Está em todo lugar pregando Cristo, pregando o seu amor. Amém? Agora vamos ouvir mais um louvor e logo após vamos estar orando para poder encerrar o nosso encontro dessa noite. Amém? Então vamos de louvor, ouvindo Preto no Branco, cantando Ninguém Explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar.
Todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar. O universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do gentil ao judeu, Ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica, ninguém explica Deus. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus.
Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Oh Deus, tu és maravilhoso, Deus. Oh Deus, tu és a minha rocha e fortaleza. Sim, tu és real. Não importa quem duvide. Oh, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Oh Deus, aleluia. Oh, ninguém explica. Aleluia. Oh, grande és. Ninguém explica. E chegamos ao final de mais um programa de domingo à noite, Palavra de Vida. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. E no próximo domingo, se Deus assim nos permitir, estaremos juntos novamente. Já estou com saudade de vocês. Então vamos estar orando nessa hora. Vamos agradecer a Deus por esse momento que nós passamos juntos aqui. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, eu te agradeço por mais uma noite reunida aqui com os meus irmãos e irmãs através desse canal na internet. Faça de cada um de nós obreiros e obreiras aprovados, que possamos ser como o irmão André, ousados e destemidos para pregar o seu evangelho em todo lugar e a toda criatura. Nos dê sabedoria e paciência para esperarmos o seu agir e não confiar em doutrinas humanas. Abençoa cada vida que ouviu essa mensagem e abençoe também toda a sua família. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E graças a ti, meu Senhor. Tenham todos uma noite abençoada e fiquem todos com a paz do Senhor.